Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé, teu canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal porque vamos falar de umas confissões bombásticas. Confissões de Rakitic. Vocês lembram do jogador Rakitic? Grande jogador, tá? Assim, não era aquele grande jogador, um Iniesta, um Xavi, né? Mas era um bom jogador para o Barça, né? Então ele deu umas confissões que escancaram o que muitos culés sempre suspeitaram, tá? Aquele Barça que caiu contra Roma e Liverpool era um grupo que se deixou levar. Jogadores que não respeitavam mais ninguém, um vestiário que fazia o que queria e um clube sem comando. E isso vindo de dentro, tá, galera? Com todas as letras. Porque alguém que estava lá está confessando as coisas, tá bom? E para fechar o vídeo, galera, também vamos falar sobre a possível adeus de Rafa Juste. Rafa Juste é o vice-presidente do clube, tá? Do Barça, que pode estar a caminho da Arábia Saudita. Então, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e fica por dentro de todas as notícias do mundo blaugrana, tá bom? E você vai fazer parte dessa comunidade culé aqui no YouTube em português. Seja muito bem-vindo, tá bom? Não esqueça de compartilhar também com teus amigos culé, que a gente vai estar trazendo todas as notícias do Barça. Galera, então vamos continuar com o vídeo. Como eu falei, né? Ivan Rakitic se aposentou há poucos dias, né? Voltou a abrir o coração em uma entrevista com uma passagem pelo Barça, né? E o que ele diz confirma o que todo torcedor já via, né? Com seus próprios olhos, né? Ele diz, comentou assim, abre aspas: depois de que Xavi saiu, a gente se deixou, nos acomodamos, não havia liderança. O presidente deixava tudo correr e o treinador não mandava nada, fecha aspas. Galera, Rakitic está falando claramente daquele Barça do 3-0, né, em casa e 4-0 fora contra o Liverpool. Daquele Barça da tragédia em Roma e da era Bartomeu, né, onde os contratos milionários viraram prioridade e o futebol virou bagunça, né, galera? O Rakitic citou, né, que o Luis Enrique ainda estava no controle, ainda havia controle na época de Luis Enrique, mas depois tudo virou zona. E que o Xavi era o pilar invisível que segurava o vestiário, né? Então foi o Xavi quem deixou que quem evitou, perdão, que Luis Enrique e Messi explodissem em 2015, né? Porque lembram quando o Luis Enrique começou a primeira temporada, quase que não foi bem, né? Porque tinha brigas no vestiário entre Luis Enrique e Messi. Quase que Luis Enrique vai embora, né? Ainda bem que o Xavi conseguiu assegurar, acalmar as águas, né? Acalmar tudo e deu com um triplete fantástico, né? Mas então, foi o Xavi, né, que costurou a paz entre técnico e jogadores, né? Enquanto ele saiu, o castelo caiu, né? Então, galera, Rakitic falou de várias coisas, né? Mas essas coisas foram as que mais me impressionaram. Fiquei muito mais triste, né? O Barça tinha time para ganhar muito mais, né? Foram confissões de Rakitic. Ele assegura, ele reconhece que o Barça tinha time para ganhar muito mais, né? E que o vestiário se perdeu. Também os jogadores faziam o que queriam, né? Foram coisas que ele comentou. Também comentou que o presidente não mandava em nada, né? E o treinador também não tinha voz, né? Depois de Luis Enrique, acho que veio o Setien, né? Então aí foram coisas ruins, né? Então foram épocas muito ruins, né? Época de Bartomeu, né? Também Rakitic admite que eles se deixaram, né, levar, né? Depois de Luis Enrique, perdão, foi aquele que é treinador agora do Athletic Club de Bilbao, não lembro, mas ele sempre treinava e é um treinador que nos jogos ele sempre ficava de cócoras, né? Assim, de joelhos no chão. Qual que é o nome? Não lembro, mas ele foi jogador do Barcelona também, tá? Depois veio o Setien.
Tá? Antes do Setien veio esse treinador que não lembro, mas ele que não mandava em nada e todo mundo já sabia, né? Então, Rakitic também falou, né, admitiu que eles se deixaram levar, né? Foram vagabundos, ele diz, tá? Essa é a palavra. Então, uma geração com tanto talento para fazer história, mas que jogou fora com o compromisso, né? E ficaram cômodos com falta de comando, né? Se ficaram acomodados. Galera, como torcedor, dói ouvir isso, né? Então, dói porque é a confirmação daquele Barça que não caiu só por azar, né? Ou por tática. Caiu porque não se levava a sério, galera. E se não fosse pela presença de Messi, Suárez e Neymar, não teríamos ganhado nem as ligas que ganhamos, né? Então, a gente não tinha ganho nada, né? Se não fosse por os craques que a gente tinha, né? Então, boa parte dessa confissão é que ele ajuda a gente a valorizar o que temos hoje, né? Jogadores como Fermín, Cubarsí, Gavi, Caçador, caras que sentem a camisa e não se escondem, né? E agora com Flick no comando, a ordem voltou, né? Então, acho que ainda a gente estamos bem encaminhados, né? Ainda bem que o Flick é um cara que tem pulso firme, né? Não é um sargento, como falam, né? Não é um estrito, mas ele é justo, né? Eu acho. Tá, galera? Então, essas foram as confissões de Rakitic. E rapidamente aqui falar de Rafa Juste, né? Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do clube, galera. Uma notícia quente. Segundo o Mundo Deportivo, Rafa Juste, vice-presidente do Barça, o braço direito, né, de Laporta, pode estar de malas prontas para a Arábia Saudita. O Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, quer contratar Juste, não, como CEO e já preparou uma proposta astronômica, né, como todas as propostas que vêm da Arábia Saudita, né? Segundo a matéria, segundo o Mundo Deportivo, diz que Juste vai viajar para Riad para ouvir pessoalmente a proposta. Ele diz estar muito feliz no Barça, mas por uma quantia muito alta pode aceitar. Galera, na minha opinião, isso não é um drama, tá bom? Juste é importante, sim, né? Mas não é essencial. Ele é mais um conselheiro de Laporta do que alguém que toma grandes decisões no futebol, né? Deco que está comandando o plano esportivo, né? O mercado. E Flick manda no campo, né? Então, se Juste sair, o Barça sigue firme, galera, tá? E tem mais, não é uma ruptura, não é uma briga interna, não é uma crise. É apenas uma oportunidade financeira absurda, né? E vamos ser sinceros, todo mundo tem um preço. Se te oferecem milhões para trabalhar fora, é normal pensar, né? Não se trata de deslealdade, se trata de vida, né? De família, de futuro, né? Então, galera, em conclusão, esse vídeo mostra duas coisas, né? Como o Barça já foi um caos disfarçado de potência, ok? E como o clube está mudando para melhor também, né? Rakitic abriu o jogo sobre o passado, né? E Juste talvez esteja fechando um ciclo. E o mais importante é que o Barça hoje tem comando, né? Tem estrutura para muito tempo, né? E tem um técnico com personalidade que sirva de lição, né? O clube precisa de disciplina, humildade e liderança, né? Então, dentro e fora de campo. Comenta aqui embaixo, galera, o que você achou da confissão de Rakitic? Você já tinha notado essas bagunças no vestiário do Barcelona, tá? Você entende também o Rafa Juste e se for para a Arábia ou não? Acha que vai mudar alguma coisa ele saindo do Barça? O que você acha que mais se deixou naquele Barça após 2017? E é claro, deixa teu like, né? Compartilha e se inscreva no canal, tá bom? E não esquecem, aquele abraço de gol para todos e visca el Barça.